Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Nessa Pessoa. E hoje chegou o dia da gente falar sobre a mais nova sequência do famoso filme de comédia lá de 2006, que foi um baita de sucesso, né? Conquistou a crítica, o público e ainda trouxe, né, uma boa bilheteria. E já deixa aqui adiantar pra vocês que a questão da bilheteria nesta sequência aqui não será diferente como foi no primeiro, já que o filme já andou conquistando por aí um dinheiraço. E isso a crescer muito mais nos próximos dias, né? Tudo isso pela questão do primeiro, que traz aquele ar de nostalgia dos anos 2000 e que conquistou muita gente, e muitos fãs. E já deixo claro aqui que conquistou o meu coraçãozinho também. Quer dizer, o primeiro filme, já que eu nunca tinha assistido o Diabo Veste Prada, e depois que eu assisti o primeiro me conquistou muito. Agora, se esse aqui fez o mesmo que o primeiro, vocês vão descobrir isso ao longo de todo esse vídeo. Será que essa sequência superou? Será que não chega nem aos pés do original? Bom, vocês vão descobrir ao longo de todo esse vídeo. Então, quem chegar primeiro, ganha! Miranda Presley luta contra Emily Shorton, sua ex-assistente que se tornou uma executiva. Miranda se aproxima da aposentadoria enquanto compete pela publicidade em meio ao declínio da mídia imprensa. De coração aqui a vocês, nunca, em toda a minha vida, até a idade que eu tenho hoje, eu tinha visto o filme O Diabo Veste Prada, lá em 2006, um filme de comédia e drama que conquistou muita gente, né? Tem muitos fãs até hoje em dia e tá conquistando, principalmente depois dessa sequência. Não acho que o primeiro filme seja um filmaço assim, mas ele é marcante pela proposta simples dele, mas se consegue nos cativar graças aos personagens, à dinâmica, à mensagem do filme que é muito do passado sobre a questão da identidade pessoal e a gente tem que negar de vez em quando essas coisas da nossa vida pessoal para focar muito mais no trabalho e aí tentar equilibrar ambos de forma coesa, né? Além do humor do filme, que não é muito totalmente presente durante toda a trama, mas consegue nos conquistar graças à dinâmica entre as personagens marcantes, a Andy, né, e a Miranda. Sem contar que a Miranda é icônica, né? Um ícone do cinema, principalmente dos anos 2000, envolvendo a comédia. Outra também é que o filme ainda conquistou a gente pela ideia controversa, né? Porque a gente estava acostumado no começo dos anos 2000 com os romances que tinham ali de comédia, né? Que muitos são bons, outros já não. Mas o filme acabou subvertendo, trazendo uma nova história. Que pelo primeiro filme acabou fazendo algo original e diferenciado do que a gente estava acostumado na época. Contar que a trama do primeiro filme também é bem acelerada, consegue ali fazer momentos bem dinâmicos, divertidos, né? Que de vez em quando pega a gente de surpresa e muitas vezes e podia assim tentar, mas não consegue muito emocionar. Já que pelo que eu terminei de assistir, eu senti que o filme ele parecia mais uma trama muito mais novelesca, né? Mas a gente tem que entender que é uma comédia, só que também é um drama. Então faltava um drama a mais, faltava uma doçura que fazesse a gente se emocionar mais com o filme e se envolver muito mais profundamente para quando a problemática acontecesse com alguns personagens, a gente sentisse. E isso foi o caso que eu não consegui notar no primeiro filme. Faltou ali um certo drama, faltou uma certa problemática ali mais eficaz para fazer a gente sentir pelos personagens, mesmo a gente sabendo que é uma comédia, portanto tem um drama ali, porque o filme ele é de drama e comédia, então tem que ter um drama. E eu não consegui notar esse drama presente, tirando a dinâmica entre a Miranda e a Andy. Ao todo, não podemos negar que O Diabo Veste Prada é uma delícia de filme de comédia, muito gostoso. É aquele filme que você termina de assistir, você fica com energia boa assim. Se você tava triste, se você tava indignado com alguma coisa na sua vida, você termina o filme todo deliciado com o que tinha acabado de ver. E foi o meu caso, não que eu tô com algum problema, não, longe disso. Mas eu achei o filme uma delícia. E se eu gostei bastante desse primeiro filme, desse segundo aqui eu simplesmente amei. Eu que ele não supera, não é como o primeiro foi o impacto na questão positiva, né, lá em 2006, foi um baita de um sucesso, e até hoje tá sendo um baita de um sucesso. Mas o Diabo Veste Prada 2 consegue dobrar a positividade ao longo de todas as suas quase 2 horas de duração, que passa a estralar dedo graças à trama, que é, novamente, bem mais acelerada, e bem mais dinâmica também. E como vocês sabem, o que sequências de filmes sonoros costumam fazer? Acrescentar no elenco, acrescentar na história, fazer muitas mais dinâmicas, muitas mais problemáticas, mas que pelo menos, né, conseguir resolver todas as problemáticas, todas as questões do roteiro até o final do filme, pode nos conquistar. Foi o caso de Diabo Veste Prada 2. Ele tá aqui com uma proposta, que é expandir o universo da moda. Quer dizer, não só da moda, né? Até porque o Diabo Veste Prada nunca em si se tratou de apenas a moda, né, durante os filmes. Ele sempre teve uma mensagem profunda ali para nos passar, que creio eu ser muito bem passada tanto no primeiro quanto neste segundo aqui. Achei legal, né, que o filme ele não ficou naquela repetição, né, não repetiu a mesma coisa que o primeiro filme tinha feito, não quis repetir na questão da personalidade, porque aliás a gente já conhecia, aqui na sequência a gente já conhece a Miranda, a gente já conhece a Andy,
a gente conhece como a Miranda é, a pessoa que ela é, a pessoa poderosa que ela é, né? Tanto que o mistério que eles fazem no primeiro filme, né? No começo ali, eu acho que é uma delícia de mistério, né? Pra chegar ali já impactando a gente, a Miranda. E aqui nesta sequência, eles não precisaram repetir isso, porque a gente já conhece a diva. A gente já sabe a forma de agir, o jeito que ela é, o arrogante dela e suas manias engraçadas e peculiares que ela tem. Isso, apesar de ter, né, toda uma crítica por trás do filme e toda uma abordagem, ele tem muito tempo suficiente para tratar da mensagem que aqui, pelo menos, eu entendi, foca muito mais na questão da mídia, da imprensa e na questão do jornalismo. Tem toda uma dinâmica mais profunda que o filme dedica à moda também. Além do filme também se aprofundar em tópicos que hoje em dia, na sociedade que vivemos, é muito importante e está causando grandes impactos, né? Principalmente na indústria econômica, na questão da moda e etc, principalmente na questão da mídia, né? Também na internet, que é a tal da inteligência artificial, que o filme dá uma focada em um aprofundamento essencial, né? E consegue abordar todas essas questões, pelo menos na minha perspectiva, muito bem. Inclusive, comparado ao primeiro filme, eu creio que a problemática proposta aqui pelo roteiro dessa sequência, ela é muito mais, como é que eu posso falar, muito mais clara. E como ela é muito mais clara, ela consegue deixar a gente muito mais tenso em muitos momentos e trazer uma certa emoçãozinha a mais, o que o primeiro, como eu havia mencionado no início da crítica, não conseguia exemplificar muito bem, já que a trama se beneficiava apenas da dinâmica entre a Miranda, né, e a Andy, e ficava naquela dinâmica dentro daquela questão do trabalho que elas viviam, mas conseguia se beneficiar pelo que estava propondo. Pela falta da emoção, acabou enfraquecendo um pouco mais do que eu queria ter visto, e que foi um tópico que eu, como eu mencionei, senti aquela falta. Já aqui no filme, a emoção ela é muito mais presente, consegue deixar a gente muito mais tenso com a problemática gerada, já que a pobre da Miranda tá entrando, né, no buraco, graças aos problemas que vão rolando durante este filme. A gente percebe que a mulher tá descendo de ladeira abaixo e que ela tá tentando de alguma forma recuperar isso de novo, mas as coisas vão acontecendo, a gente gosta dela pela forma que ela é, pelo jeito icônico da diva, da Miranda, e que, apesar de a gente ter sido conquistado por ela, a gente também vai temendo, como a gente temeu no primeiro filme, graças à sua bipolaridade. E eu acho engraçado como o roteiro do filme aqui, que é um roteiro inteligente na minha perspectiva, por não repetir algo que já vimos no original, ele consegue fazer um jogo de troca durante a trama. Que jogo de troca é esse, Nathan? É que no primeiro filme, a vítima era a Andy, né, que chegou ali no trabalho novo, né, de início é bem humilhada pela Miranda, mas depois vai conquistando o coração da patroa. Ok, toda aquela dinâmica entre elas é muito divertida, tem todo um toque ali de, no final, um ar um pouco mais agridoce, né, num draminha um pouco presente, mas muito pouco. Já que nesse filme, o filme ele faz jus e troca, uma troca tremenda durante a narrativa, e é dessa vez colocar a Miranda como vítima, ao mesmo tempo ela não sendo uma vítima, pois a gente sabe que o ego dela, o orgulho dela, mesmo ela no declínio, mesmo ela no buraco, ela tenta se reerguer como pode. Então a dinâmica, mais uma vez aqui, na questão da personagem da Miranda, é novamente inovadora. Inclusive a atriz Amy Streep, ela é magnífica, é uma atriz que não é da atualidade, pois a gente já vimos muitos filmes dela, mas ela consegue trazer um papel tão... A gente tem aquela certa angústia ao vê-la, como a gente sentiu no primeiro filme, e aqui a gente tem isso mais um pouco, muito mais diminuído, pois o filme, ele, como eu falei, faz uma troca, né, de personalidade, e a gente agora vê ela muito mais como a protagonista, ao mesmo tempo que o filme vai dividindo o ar de protagonismo para ela, para a Anne, para a Emily e por aí vai, porque o filme, pelo menos o segundo aqui, né, ele foca muito mais em todo mundo. Já o primeiro, creio eu, no ponto de vista, focar muito mais na Anne e um amadurecimento dela ao longo de toda a narrativa, principalmente com a questão do trabalho. A Anne Hathaway, né, e a Emily Blunt são duas atrizes também que eu gosto bastante. Ambas conseguem trazer um papel, novamente, que a gente já conhece, mas com aquele ar de amadurecimento, por parte da Anne, principalmente, no caso da personagem, tá? Ambas têm um amadurecimento aqui muito bem apresentado no filme, e creio que se beneficia ao longo da trama, e é uma questão que eu aponto aqui no vídeo como algo muito positivo, principalmente lá de 2006 pra cá, né? E eu gosto muito como o diretor aqui do filme, o David Frankel, consegue trazer uma trama ali que tem questões emotivas, né? Principalmente essa sequência aqui, que eu acho ela um pouco mais
tem um ar, né, tem pitadas dramáticas a mais do que o primeiro, ele consegue ser um filme que o diretor consegue trabalhar muito bem essas questões emotivas, deixando a gente emotivo em alguns momentos, principalmente no final do filme aqui de O Diabo Veste Prada 2. Ele ainda consegue deixar a gente emotivo, mas aplicar, né, essas pimentinhas ácidas, que é a questão do humor ácido que o filme tem, como o primeiro também tem, mas que acabou faltando o drama, como eu havia apontado. E aqui eu creio que ele conseguiu muito mais exemplificar e trabalhar muito mais com a questão do drama e da comédia, fazendo uma misturinha sapequinha entre os gêneros e dando um ar muito mais gostoso. E apesar do filme correr por ambos lados, né, da comédia e do drama, ele consegue caprichar muito bem nas referências, construindo elas a partir do que o filme 2, né, esse aqui se tornou, não copiando o que a gente já viu do filme anterior, mas seguindo os mesmos passos, coerentemente. Mas que bom que focaram aqui, não tirando a repetição, não focaram novamente totalmente na moda, e sim muito mais na questão do jornalismo, na questão da Anne, tá passando por as ansiedades e problemas dela, nessa questão, o que fez com que o filme se beneficiasse mais positivamente, não cair no mar de repetição, e agradando, né, principalmente no paladar, que gosta de um certo desenvolvimento, principalmente em sequências de filme. Por outro lado, o Diabo Veste Prada 2 ainda traz um ar de nostalgia tremendo, principalmente pra você que é fã do primeiro filme. Eu não creio que eu sou um fã porque eu conheci o filme semana passada, né, o primeiro, mas eu amei o filme, gostei muito, achei um ótimo filme de comédia dos anos 2000, né, que traz uma controvérsia, né, do que a gente já conhece, principalmente dos filmes pra época, né. Mas como foi bom, né, ver novamente, depois de anos, o rostinho dos personagens dessa sequência, que traz aquela dinâmica novamente que a gente já viu no primeiro filme, uma dinâmica deliciosa, engraçada, com humor e ao mesmo tempo com drama, amadurecimento, tudo isso muito caprichado pelo roteiro, que é inteligentíssimo. Então se você é fã do primeiro, você vai amar até mais esse segundo. E como o diretor do filme, David Franco, ele trabalha muito bem com filmes reconfortantes como O Diabo Veste Prada 2, eu acho que, apesar dele jogar na mesa os temas que o filme quer abordar, ele não se aprofunda totalmente nesses temas, e creio que seja um problema não que prejudica a narrativa e a experiência de vocês, ou que me prejudicou. Mas eu não pude deixar de notar esse probleminha que o filme tem, que é a questão dos temas que o filme joga, não desenvolvê-los totalmente, tocar realmente na ferida do que eles estão causando. Por exemplo, para que eu fique superficial também, como os temas do filme são. Tem alguns momentos no filme em que a Miranda, né, por exemplo, isso é um exemplo, ela tá passando por algum problema, e esse problema vem muito da questão da mídia, como memes que estão fazendo com ela, né, durante o filme, e que isso não afeta ela pessoalmente, né, é algo que realmente acaba sendo superficial. Temas como a inteligência artificial do filme também é algo que, pra mim, em alguns momentos sou superficial. E como foi bom, né, conhecer essa franquia, eu gostei, eu fiquei muito agradável com o primeiro, esse aqui me agradei mais ainda, né, mas uma coisa que eu gostei muito também foi a questão da passagem de tempo, que foi algo que traz aquele ar de nostalgia do filme, e como é bom rever a dinâmica entre esses 4 personagens que marcaram a vida, principalmente da galerinha que nasceu no início dos anos 2000, não no meu caso, eu vim um pouquinho depois. Apesar de conhecer essa franquia agora, se futuramente for ter uma sequência, eu quero estar esperando ela de portas de mente e de coração aberto. E se você gosta dos personagens, tem um carinho por os personagens, principalmente do filme original de 2006, eu sei que sua expectativa vai subverter positivamente mais, porque a dinâmica do amadurecimento de ambos, né, tá muito boa, eles estão muito divertidos, a tensão entre eles. E pelo lado da moda, que é um tópico muito essencial e principal dos filmes do Diabo Veste Prada, creio eu que aqui nesse filme os figurinos estão deslumbrantes, bem mais ainda do que os do primeiro filme, que são meio apagadinhos, né, graças à época do filme também, mas que, gente, arrasaram nos figurinos dessa sequência, eles estão essencialmente lindos, lindíssimos. Podemos mais falar sobre esta obra? Bom, coreografia de câmeras impecáveis, as músicas da Lady Gaga e de outros cantores internacionais aqui do filme estão muito bem centralizadas perfeitamente nos momentos certos, a ambientação do filme tá elegante, o filme é elegante, porque O Diabo Veste Prada é um filme elegante, um filme que não só se trata sobre moda, e vai muito mais ao profundo do ser humano do que a gente pode imaginar, é um filme que traz novas construções, mas ao mesmo tempo traz aquele ar de nostalgia, e pra fechar, creio eu que as construções dos arcos e a conclusão de ambos façam que O Diabo Veste Prada 2 se torne um filme bem redondinho. E eu assisti recentemente o primeiro filme e tô com ele no meu coração, guardado, com muito amor e carinho, porque eu gostei muito. Esse aqui eu quero já levar pra vida e esperar uma nova sequência futuramente, se forem produzir, espero que produza, mas que sejam algo realmente pra contar como teve no primeiro e nesse segundo, que traz ares de aprofundamento pros personagens e arcos construtivos e emocionais, e inclusive nesse, como eu falei, muito mais presente, o que acabou se tornando, mais uma vez, como o primeiro,
do meu agrado. E a nota que eu dou ao final, O Diabo Veste Prada 2, é a nota 8. Então galera, esse foi o vídeo, eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para vocês sempre estar recebendo a de vídeos novos. Só lembrando que temos vídeos novos todo sábado e toda quarta, mas eu tô postando mais vídeos no domingo porque são vídeos do quadro recapitulando as sagas que no momento eu tô fazendo na sexta-feira 13. Inclusive vão assistir a parte 2, tá no card aqui do vídeo, tá muito caprichado, muito engraçado, delicinho. É isso, um beijo, muito obrigado, até a próxima e tchau!